A História do Mundo, por Susan Bauer, A Idade Média, capítulo 1, A Glória que era Roma, vagando pelo Império Romano. E se você tivesse um tapete mágico? Você poderia usá-lo para voar pelo mundo e voltar num tempo. Imaginemos que você voe de volta passando da época em que nasceu, de volta aos dias em que as pessoas usavam cavalos para se locomover. Você voa de volta para a Idade Média, de volta aos dias dos cavaleiros e castelos. E você voa ainda mais longe para o tempo dos romanos. Seu tapete mágico para. Você está pairando no ar, acima do mar Mediterrâneo. De seu assento no tapete, você pode olhar para baixo e ver o mar Mediterrâneo. Parece um pouco como um pato voando. Você percebe que a terra ao redor do mar Mediterrâneo tem um brilho amarelado. Esta é a terra que pertence ao Império Romano, o maior e mais poderoso império do mundo. Por centenas de anos, soldados romanos vêm atacando e conquistando os países ao redor do mar Mediterrâneo. Agora o imperador de Roma governa todos esses países conquistados. Eles obedecem às leis de Roma, falam a língua de Roma e servem ao imperador de Roma. Seu tapete mágico desce em direção ao mar Mediterrâneo, em direção a um pedaço de terra que parece uma bota saindo no meio da água. Esta é a Itália, o centro do Império Romano. E a cidade mais importante da Itália é a própria Roma, bem no meio da bota. Seu tapete mergulha no meio da cidade. Você é levado por ruas pavimentadas entre multidões de pessoas. Elas estão vestindo túnicas brancas, colocadas sobre os ombros e presas em torno da cintura com cintos de couro. Elas usam capas em vermelho, azul e outras cores brilhantes. Prédios altos se erguem de ambos os lados, antigos prédios de apartamentos feitos de concreto. À sua direita, você vê uma enorme parede circular, curvando-se para longe de você. Ela se eleva acima de sua cabeça. Do outro lado da parede, você ouve o choque de metal contra metal e o refúgio de uma multidão excitada. Esse deve ser o Coliseu, o enorme anfiteatro onde os gladiadores lutam até a morte. Corredores de bigas correm pela pista e leões batalham com soldados romanos para entreter os espectadores romanos. Enquanto seu tapete leva você pela parte mais rica da cidade, você vê colunas de mármore com as estátuas de grandes generais e imperadores romanos em cima delas. Escravos passam por você, cambaleando sob o peso das liteiras, leitos sobre os quais importantes cidadãos romanos se deitam para serem carregados pela cidade. Você ouve o som de música e uma voz alta gritando: abra o caminho para o imperador. Uma liteira aparece, envolta em púrpura e cercada por guardas. Na liteira, encontra-se um homem gordo com uma linda capa roxa e anéis de ouro nos dedos. Uma grinalda de louros verde coroa sua cabeça. Ele é o grande governante de toda a Roma. Você decide sair do seu caminho, e seu tapete se eleva por sobre a cidade e o transporta para o norte e para o interior. Você viaja para o norte através da Itália. O tapete segue uma estrada larga e lisa, cheia de viajantes e animais de carga. Você cruza uma ponte, construída de altos arcos de pedra, acima de um rio que corre por baixo. A estrada vai e vai. Os romanos construíram centenas dessas estradas para unir as diferentes partes do seu império. Nenhum dos viajantes nas estradas parece preocupado com bandidos ou ladrões de estradas. Afinal, os romanos têm o cuidado de manter a paz em todo o seu reinado. Esta Pax Romana ou Paz Romana significa que todas as partes do Império Romano obedecem às leis romanas. E as leis romanas são muito rigorosas quando se trata de roubo em estradas. Alguns bandidos são pegos e executados ou forçados a lutar nos jogos de gladiadores. Depois de percorrer centenas de quilômetros, montanhas aparecem à sua frente. Seu tapete se eleva acima deles. O ar fica muito frio. Lá embaixo você pode ver neve no topo das montanhas. Esses são os Alpes.
Quando você desce do outro lado dos Alpes, você está na Gália, uma das províncias de Roma ou países conquistados. Por toda a Gália, você vê cidades romanas. E fora da cidade romana, há uma guarnição ou acampamento militar. Soldados preparam refeições em fogueiras, praticam lutas com espada e exercitam seus cavalos esperando por problemas. Se as pessoas que vivem na Gália se revoltarem, os soldados irão imediatamente para a guerra contra eles. Seu tapete voa sobre uma grande extensão de água para uma enorme ilha e paira acima do solo. Você espera que o tapete não caia? Porque abaixo de você estão multidões de guerreiros ferozes planejando atacar o exército romano encolhido na praia. Agora você está na Grã-Bretanha. Os ferozes guerreiros abaixo de você são celtas. Eles estão pintados de azul. Seus cabelos estão untados com gordura animal, de modo que ficam armados em pontas por toda a cabeça, e eles carregam grandes machados de 2 cabeças e lanças afiadas como navalhas. A Pax Romana não parece estar funcionando muito bem na Grã-Bretanha. Vamos sair daqui, você diz ao tapete. Instantaneamente ele leva você de volta ao ar. Você voa pelo Oceano Atlântico, pela Espanha, até a parte norte da África. Ao sobrevoar a costa do norte da África, você vê grandes cidades comerciais lá embaixo. Cidades construídas pelos romanos, com portos movimentados onde os navios entram e saem, carregando especiarias, sedas, sal, madeira e outros bens. É uma cena pacífica. A Pax Romana deve estar de volta em ação. À frente você vê o pico de uma pirâmide projetando-se da areia de um deserto. Você voa sempre sobre as pirâmides, meio cegado por seus lados brancos brilhando ao sol. Adiante você vê um rio enorme desembocando no mar Mediterrâneo. É o rio Nilo. Até mesmo o Egito, a terra dos faraós, pirâmides e múmias, está sob controle romano. O sol está começando a afundar em direção ao horizonte, mas você só passou por metade do Império Romano. Mais rápido, você diz ao tapete. Em apenas alguns momentos você passa pela Arábia, Síria, até a Ásia Menor. Assim que você voar pela Grécia, você estará de volta a Roma. Graças ao seu tapete voador, às estradas romanas e à Pax Romana, você viajou pelo Império Romano em menos de um dia. Mas nos dias do poder romano, levaria meses para percorrer Roma. Mas é de admirar que Roma fosse chamada de a governante do mundo inteiro.